E no dia de hoje eu quero te contar alguns bastidores sobre a volta do Estádio Beira-Rio. Quando que o Inter projeta ter o Estádio Beira-Rio de volta. Mas além disso, eu quero te falar também sobre duas contratações que o Inter fez para a categoria de base. Inclusive dois jogadores que já teriam inclusive idade para jogar na equipe profissional e são dois jogadores que estão chegando para reforçar a equipe sub-20 que hoje é lanterna do Campeonato Brasileiro sub-20. E além disso, quero te falar também sobre a última atividade que aconteceu lá na cidade de Itu, com novidades na lista de relacionados boas, mas também ruins. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui falando sobre o treino que aconteceu nessa sexta-feira por 9 da manhã lá na cidade de Itu. Após isso, às 2 horas da tarde, o Inter viajou para Caxias. Agora, por volta das 4 horas, o Inter chegou já no hotel, onde vai ficar hospedado até o horário da partida de amanhã, às 9h30, contra a equipe do Delfim, tá bom? Sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, saiu agora a lista de relacionados e tem um desfalque de última hora, que é o do meio-campista Maurício. Maurício ele tem um trauma no joelho direito e ele está fora desse jogo por este motivo. Maurício está fora do jogo por causa de um trauma no joelho direito a princípio da partida contra o Real Tomayapo. É um jogador que está em observação. A tendência é que esteja já à disposição no meio da outra semana, mas para essa partida contra a equipe do Delfim, ele está de fora desse jogo, tá bom? Outra situação também que eu quero trazer para vocês é para falar sobre voltas, porque Charles Arangues e Wanderson estão de volta, estão na lista de relacionados. O Wanderson pela primeira vez desde a lesão que ele teve lá atrás contra o Atlético Paranaense, e são as duas novidades do técnico Eduardo Cudê. Assim, o time que deve ir a campo deve ter Fabrício no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, a dupla de zaga com o Vitão. Aí a dúvida se joga Gabriel Mercado ou Fernando, mas a tendência para Gabriel Mercado, na lateral esquerda René. O meio de campo com o Thiago Maia ou Fernando. Mais à frente a dúvida, né? Exatamente agora que não vai jogar o Maurício. E aí existem boas dúvidas, porque pode aparecer Bruno Gomes e Bruno Henrique, pode aparecer Bruno Gomes e Arangues, Arangues e Bruno Henrique, ou até mesmo um só desses jogadores, né? O Bruno Henrique, o Bruno Gomes ou Arangues com o Gustavo Prado. Também é uma possibilidade. Mas eu vou te passar a tendência, que deve ser Bruno Gomes e Bruno Henrique, na esquerda Wesley, na frente Alan Patrick, Lucas Alário, tá bom? Essa é a tendência de escalação por parte do técnico Eduardo Cudê. Passando ainda mais para algumas informações, eu quero te falar sobre Estádio Beira-Rio, né? O Inter que inclusive vem atualizando a gente como é que tá a reconstrução do Estádio Beira-Rio, do CT Parque Gigante. O Inter estimava inicialmente o Estádio Beira-Rio demorando para voltar em algo mais ou menos em torno, né, de 60 dias, ou seja, o Estádio Beira-Rio à disposição a partir de agosto, né, a partir do primeiro dia de agosto estando à disposição, mas o Inter já conseguiu fazer o replantio do gramado, o Inter já está arrumando. E dentro dos bastidores, a ideia é que o jogo do dia 3 de julho, que vale pela Copa do Brasil contra a equipe do Juventude, que é um jogo que o Inter é mandante, o Inter quer que esse jogo do dia 3 de julho seja no Estádio Beira-Rio. E hoje é um otimismo que existe dentro do Internacional. Se vai conseguir outros 500, tá? Lembrando que a logística do Inter está cada vez mais difícil. A partir de segunda-feira, o Inter já treina em Alvorada, no CT que é das categorias de base do Inter. O Inter retorna para Porto Alegre e vai começar a treinar em Alvorada. Só que em Alvorada, o Inter não tem um estádio para jogar aqui. O Inter, por exemplo, no meio da semana vai jogar no Heriberto Wilson, em Criciúma contra o São Paulo. Depois joga em Vitória, né, um jogo fora de casa lá no Barradão. Porém, depois, o próximo jogo que o Inter tem, que é no meio da semana, que é contra o Corinthians, é um jogo que o Inter é mandante. O Inter tentou que esse jogo fosse em Criciúma também, no Heriberto Wilson. Mas o Criciúma já avisou que não vai conseguir, porque o Criciúma tem uma agenda de horários. O Criciúma já tem 5 jogos no mês, mais o jogo do Inter contra o São Paulo. Não vai dar para fazer no Heriberto Wilson, e a tendência até que o jogo do Corinthians possa ser na Arena Condá, estádio da Chapecoense. O Inter está encontrando muitas dificuldades. Além disso, o Inter tem um jogo no dia 26 contra a equipe do Atlético Mineiro, que é um jogo que o Inter é mandante também. O Inter ainda precisa definir aonde que vai jogar. Então o Inter tem 3 jogos em casa, agora no mês de junho. O Inter já definiu que é contra o São Paulo, mas contra Corinthians e contra o Atlético Mineiro.
Inter ainda não definiu onde que vai ser esses jogos, tá bom? Obviamente, além do Clássico Grenal, esse Amando Grêmio, que inclusive, informação que a gente tem agora à tarde, deve ser no Couto Pereira, né? O estádio do Curitiba é a tendência para o Clássico Grenal, tá bom? Outra informação que eu quero te falar é sobre 2 reforços que o Inter fez para as categorias de base. O Inter Sub-20 está muito mal, é lanterna do Brasileirão Sub-20, pior campanha desde muito tempo no Inter. E o Inter está fazendo algumas contratações e o Inter contratou 2 jogadores. O primeiro deles é o Gabriel Adão, que é um ponta esquerda que chega em definitivo da equipe do PSTC, clube que é um clube paranaense, é um jogador que é 06, ou seja, é um jogador que tem 17 anos de idade, vai fazer 18, e é um jogador que já estreou pelo profissional, inclusive do PSTC, em janeiro deste ano. É um atleta que chega em definitivo para o Internacional, um ponto esquerda, não tem muitas características, nunca vi jogar, mas é um jogador também que chega para o time sub-20. E o Inter contratou também um outro ponta, aí um ponta direita, que é um jogador da geração 2004. É um jogador que vai completar já 20 anos de idade agora no dia 25 de setembro. E é um jogador que vem do São Bernardo, time de São Paulo. Ele disputou a A2 pelo Paulista, também pelo Linense. E é um jogador que nas categorias menores teve passagem pelo Palmeiras, pelo Fluminense e pelo Fortaleza, o Alexandro Rabelo, que é um jogador que chega aí já com 20 anos do Internacional, vai ter pouco tempo aí de maturação. São contratações que eu acho que é para tentar melhorar a situação no Inter, até mesmo dentro do time sub-20 do Inter. Pelo menos é isso que eu acho, porque no caso, né, do Alexandre, é um jogador que vai ter muito tempo, pouco de maturação até chegar ao profissional. O caso do Guilherme Adão já é um jogador aí de 17 anos, vai ter um trabalho um pouco melhor para ser feito, mas são os 2 reforços aí que o Inter faz para as categorias de base, que são jogadores que, inclusive, né, os 2 são mais velhos do que, por exemplo, o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho, que estava relacionado para esse jogo contra o Delfim, jogador de 16 anos, é mais novo, né, é 4 anos mais jovem do que, por exemplo, o Alexandre, é 1 ano mais jovem também do que o próprio Guilherme, mas tanto o Guilherme quanto o Alexandre são 2 jogadores aí que também chegam para a base, mas obviamente também podem subir para o profissional depois de obviamente darem certo na equipe sub-20. Voltando a lembrar, né, a equipe sub-20 vem muito mal nessa temporada, principalmente depois que houve a troca do Gustavo Grossi, troca de geração também, alguns jogadores sub-profissional, né, vem enfrentando algumas boas dificuldades a equipe sub-20 do Inter, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, e eu volto logo mais com as informações sobre o Internacional, porque amanhã tem jogo importante contra a equipe do Delfim, tá bom? Grande abraço a vocês, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!